pescador. E foi ali que Jesus me escolheu. Ele viu algo em mim que eu mesmo não via. Ele me fez andar pelas águas. E quando eu afundava, ele erguia, me estendia as mãos. Ele me fazia sobreviver. Mas eu neguei. Por 3 vezes eu neguei. E ele sabia. Jesus curou as pessoas. Eu vi. Ele curou minha sogra. Eu estava lá e eu vi. Ele curou os leprosos. Ressuscitou os mortos. E mesmo assim o entregou. Na hora mais escura, eu fingi que não conhecia. Que dor, que lamento. E a todos que Jesus salvava, ele não queria saber quem era, ele apenas o fazia. Na hora mais triste, na hora que ele não estar em Jesus, eu neguei. Senhor, eu não sou digno do seu amor. Mesmo o Senhor sabendo aquilo tudo que ocorreria, o Senhor me olhou para mim. Meu Jesus, meu Senhor, minha vida, eu te amo. Faça em mim tudo aquilo que você achar necessário. Ele virou e falou: serás pedra, sobre ti construirei a minha igreja. Senhor, me perdoe, te amo, faça em mim tudo aquilo que o Senhor quiser. Condenei um homem chamado Cristo e entrei tristemente para a história. Meu nome é Pilatos, Pôncio Pilatos. Fui nomeado pelo próprio imperador de Roma, Tibério. Roma, maior império, da Ibéria à Mesopotâmia, da Bretanha ao Egito. Nós somos os maiores. E o nosso imperador me designou para ir para a Judéia. E eu não gostava daquele povo judeu. Porém, os sacerdotes deste povo me trouxeram um fanático, um homem que estava agitando as multidões. E por isso, eles o trouxeram para mim, para condená-lo, porque eles não tinham coragem de fazê-lo. Assim sendo, eu fiz uma pena para ele, que constava a flagelação. Entreguei aos meus soldados, que cumpriram as minhas ordens com muita boa vontade. Eles o açoitaram, eles transmitiram a ele toda a raiva que eles tinham pelo povo judeu. Foram cusparadas, bofetões, chutes, arrancaram-lhe a barba com as mãos. Os meus soldados, eles estavam bêbados, haviam bebido a noite toda e estavam ávidos de sangue. E assim o fizeram. Colocaram nele como manto alguns cravos, como cetro uma cana, e o coroaram com uma coroa de espinhos bem pontiagudos, e judiaram muito deste pobre pecado. Depois o trouxeram para mim, para decidir o que fazer. Minha esposa
teve um sonho, passou a noite sonhando com este pobre coitado, e falou que eu não deveria mexer com ele. Porém, havia um problema, a multidão estava agitada, tive que levá-lo ao tribunal, ele de um lado, do outro lado um preso político, Barrabás. E, ao chamar o povo, todos gritaram: soltem Barrabás, crucifica Jesus, crucifica-o. E assim, para conter uma revolta popular, eu lavei minhas mãos e condenei um homem inocente. Eu presenciei a condenação do homem chamado Jesus. Eu estava lá quando a multidão fez a sua escolha. Apenas alguns homens e mulheres que diziam ser seus discípulos queriam: crucifica-o! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Barrabás foi o grande vencedor. Pilatos entregou aquele homem com a ordem de flagelar. Eu e meus soldados sabíamos fazer isso perfeitamente. Afinal, não era a primeira vez. Ele foi conduzido ao interior do pátio, isto é, o pretório, onde a multidão cercava o local da flagelação. Alguns da corte também estavam presentes. Para todos ali, era um grande divertimento ver o acusado ser maltratado pelos crimes que foi acusado. Muitos condenados gritavam de dor, pois Jesus não foi diferente. Ele foi amarrado, despido até a cintura, para receber o castigo que merecia. Ele foi chicoteado com fraga, um chicote feito de tiras de couro e nas pontas pequenas esferas de chumbo e ossinhos de cabelo. A cada chicote, o sangue escorria, porque abriam-se feridas. O castigo era cruel e os soldados vibravam com a manifestação da multidão. Algo me chamou a atenção naquele homem. Meus soldados o chicoteavam e ele permanecia calado. De repente, ouve-se um grito, mas não foi um grito de dor ou sofrimento, foi um grito de perdão. Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O silêncio tomou por um instante aquele local. A multidão, eu e meus soldados, ficamos paralisados. A minha voz embargou e os meus olhos se fixaram no condenado. Ele estava irreconhecível, desfigurado. Uma coroa de espinhos agudos foi preparada para a coroação. Ele foi coroado como rei dos judeus. Uma capa colocada às costas e um cetro às mãos. Depois da flagelação, levei-o de volta a Pilatos, que condenou a morte por crucificação. Então, ele tomou a sua cruz sobre os ombros, pelas ruas da cidade até o Gólgota. Os soldados arrancaram-lhe as vestes, lançaram-lhe sobre a túnica e fizeram deitar sobre o madeiro. Na cruz, ele pediu água e lhe demos vinagre. A imagem do sofrimento não sai da minha mente. O pedido de perdão, a entrega total ao Deus desconhecido, que ele chamava de Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi só aí que percebi que castiguei e participei da condenação de um homem inocente. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Meu coração ardia de imensa tristeza ao ver aquele homem carregando aquela cruz. Eu sentia muito. Era como se o peso daquele madeiro aliviara o fardo pesado da minha vida. Ele sofria muito pelos maus tratos,
estava impotente enquanto ele entregava cada suspiro por nós. Ele era mais que um mestre, mais que um amigo. Ele era o amor perfeito. Desde o primeiro dia em que o vi, ele me ensinou a amar. Não com palavras, mas com cada gesto, com cada olhar. Toda vez que ele falava, o meu coração batia mais forte, porque eu sabia, cada palavra dele era vida. Na noite da última ceia, me deitei sobre seu peito. Senti o bater de seu coração, um coração que amava sem medida. Eu ouvi dizer que ele seria traído, que seria entregue, e mesmo assim ele ficou, não só por mim, mas ele ficou por todos nós. E eu estava lá, eu estava aos pés da cruz, e quando ele me olhou, ele me entregou o maior presente que um homem poderia receber. Ele me entregou Maria, a sua própria mãe. E mesmo enquanto ele morria, ele ainda pensava em amar e cuidar. Mas agora, ele se foi. Eu sou Simão, tenho 2 filhos, Alexandre e Ruth. Sou de Cirene, na costa norte da África, reconhecida como a sinagoga dos Eternos. Estava em Jerusalém, de passagem para a festa da Páscoa, mas não imaginava que estava por acontecer. Eu não tive parte na condenação daquele homem, mas os soldados me obrigaram a carregar aquela cruz com ele. Eu tive medo, porque vi aquelas vestes rasgadas, seu corpo coberto de sangue, mas em um momento, nossos olhos se cruzaram em algo diferente, pureza, inocência. Então meu coração se encheu de força e eu me joguei entre a cruz e seu corpo e ajudei a carregar aquele peso. Parecia o peso do mundo inteiro. Por que ele foi condenado dessa forma tão cruel e humilhante? Então eu percebi que ali ele carregava o peso do mundo inteiro, ele carregava os pecados do mundo. Ali estava o Filho de Deus. Eu estava perdida, presa
enquanto eu afagava os seus cabelos. O mesmo menino que se agarrava em mim com todas as forças, com medo, quando fugíamos para o Egito, fugindo dos guardas do rei Herodes. Seu primeiro milagre foi em bodas de Canaã, e ele só o fez porque eu o havia pedido, com um olhar. Agora, eles machucaram. Quando Pilatos pediu para escolher entre ele e Barrabás, eu pedi, com todas as forças do meu coração, para que o salvasse. Mas ele soube Barrabás. Eu sei também que tudo vai terminar bem, mas como dói, meu filho. Eles lhe deram pancadas, cuspiram, arrancaram a sua barba, enfiaram espinhos em sua cabeça, mas não foi o suficiente. Eles o pregaram pelos pés e pelos pulsos, enfiaram uma lança em seu peito, para que ele não conseguisse mais respirar. Eu assisti aquilo tudo. Agora é a gente se colocando ali naquela cena e pensando como é que a gente agiria. Como que nós sentimos a dor da mãe que perde seu filho? Como nós sentimos a dor do Filho de Deus que se sacrificou por nós? E pedir pela ressurreição, não só a ressurreição dele, que se foi por nossa causa para nos salvar, mas a ressurreição em nós, da fraternidade.